Há um bom tempo atrás eu assisti, mês passado eu reassisti a saga, o primeiro filme da saga Love Comes Softly, ou aqui O Amor Vem Devagar. É uma saga de época bem clean e reconfortante, e essa saga é baseada nos livros da Janet Oak e se tornou um fenômeno absoluto no canal Hallmark. Tem a direção de Michael Landau. Porém, existe uma confusão, eu mesmo tinha essa confusão de saber qual foi o primeiro filme. O que acontece é que a saga tem uma ordem de lançamento, né, que é quando os filmes saíram, né, no cinema barra TV. E uma ordem cronológica, que é a ordem da história, no tempo ali, né? O primeiro filme, que é desse que eu vou falar hoje, que foi lançado em 2003, que é o nome mesmo, né, da saga. O nome desse filme exagerou, deu origem ao nome da saga, que é o A Love Comes Softly. Como disse, foi lançado em 2003 e a história é vai narrar a história de como nós conhecemos a Marte, que vai chegando ao oeste e aceitando o casamento de conveniência com o Clark. Então, a confusão que gera saber qual é o primeiro é porque depois do primeiro filme vieram outros. E aí é que em 2010 eles lançam dois filmes que mostram o que aconteceu antes da Marte chegar. Que é o Onde Nasce o Amor, que mostra o Clark ainda jovem, chegando na cidade, e Eterno Amor, que vai mostrar o Clark com a sua primeira esposa, a Ellen, que foram o nono e o 10º filme, chegando à saga que é de número 11. Então, esses dois filmes que falam da vida do Clark são o nono e o 10º, e a saga vai terminar com o 11, né? Então, ao todos, tem 11 filmes e termina com o Natal de Amor. Então, volto a dizer que esses dois filmes, esses últimos, né, sobre o Clark, é um enorme flashback da vida dele. Eu vou falar sobre O Amor Vem Devagar. A trama começa com a Marty Clarendon, eu acho que eu falei, não falei certo não, mas enfim, que foi interpretada por uma jovem Katherine Heigl, que tá lindíssima, como sempre, ela é linda mesmo, e ela está viajando com o seu então marido em busca de uma vida nova. E o destino dá um golpe cruel, porque o marido dela morre logo com a chegada, né? Então ele vai procurar uns cavalos, e aí ela só sabe da trágica notícia. E ela está grávida, e sozinha, e prestes a vir o inverno, que imagino que devia ser e deve ser ainda terrível, porque naquela época não tinha tantos recursos como tem hoje para enfrentar o inverno por aquelas terras, né? Então é aí que entra o Clark Davis, que foi vivido pelo Dale Midkiff, que é um viúvo que precisa de uma figura materna para sua filha pequena, que é a Missy, que foi vivida pela Sky McCollum Bartusiak. E eu li que, infelizmente, ela morreu aos 21 anos de idade, bem novinha. É uma história triste, né? Enfim, aí então ele propõe um casamento de conveniência. Ela ganha um teto e passagem de volta para a casa dela, né, onde ela tinha acho que uma tia. Isso na primavera. É o acordo que eles fazem. E aí ele ganha ajuda com a filha. Então a regra é que o amor não ia fazer parte desse contrato. Assim eles pensavam, né? E nenhum dos dois cogitou uma coisa dessa. Talvez ele pode ser que tenha cogitado, mas ela não, né? Estava muito machucada pela morte do marido. Então nós temos então o clássico clichê de casamento de conveniência. Aqui é um romance em que o amor vai florescendo aos poucos, como diz o título, né, do filme.
Temos também um cenário bem nostálgico, com aquela estética de fazenda, vestidos de época e pôr do sol, que toda fã de romance ama. E o que eu gosto demais nesse tipo de filme, e isso obviamente se estende para toda a saga, é que ele foge daquela paixão explosiva e vai focando no respeito. O amor deles não nasce de um beijo, mas do cuidado diário e da fé. É um filme que acalma a alma e nos ensina que as melhores coisas da vida levam tempo para florescer. Então, com esse acordo entre eles, vem então um casamento arranjado e ela passa a viver com o Clark e com a Missy. A Missy, no início, não gosta dela, obviamente, senão o filme não aconteceria, né? Então tem que ter uma provocação dela, tem que ter ela expondo realmente os sentimentos dela, o sentimento de rejeição em relação a Marty. E a Marge, no início, ela é fria, ela é indiferente, se distancia emocionalmente, tanto do Clark quanto da Miss. Mas, aos poucos, no trabalho diário, e ela precisando se envolver, a Marge precisando também se envolver no trabalho, não sabendo fazer muita coisa, a Missy vai ensinando uma coisa e outra, ela que vai querendo provar para a Missy que ela é capaz também. E a Missy tem aquele jeito duro, porque apesar de ainda ser uma criança, mas ela cresceu sendo a dona da casa, na verdade, porque ela faz todos os trabalhos, ela ajuda no campo, no trabalho da fazenda, mas ela também se vê que ela faz as coisas domésticas, assim, de dentro de casa. É uma criança, mas é durona, então ela tem esse jeito durão. E a vinda da Marge traz aquela feminilidade para ela, aquele aconchego de uma mãe, o direcionamento de uma mãe. Ela passa a admirar o jeito que a Marge se veste, a forma como ela trata, como ela anda, essa coisa toda. E aí a Marge se aproxima dela quando ela vê que a Missy tem sentimento e sofre por não ter a mãe presente. Então, isso acaba tocando no coração, a Marge já tendo filho. E o fato do Clark também não rejeitá-la por ela estar grávida, também vai amolecendo aos poucos o coração dela. Tem a questão da fé, que ela vai vendo a fé dele e ela faz questionamentos e ele vai explicando com toda a calma, paciência. Essas coisas pequenas vão formando um sentimento no coração da Marty. Então, se tem uma crítica aqui, é que eu acho que acontece muita coisa, ele tem que trabalhar, ela também tem que trabalhar, tem um relacionamento para desenvolver da Marty com a Missy, ok. Porém, faltou um pouco mais de atenção ao relacionamento do Clark com a Marty. Porque a gente vê o amor vai florescer ali. Só que faltou os olhares furtivos, faltaram as palavrinhas soltas que um pega, o outro pega. Então faltaram essas pequenas coisas, de repente um toque de mão, sem ninguém necessariamente querer. É alguma coisa que acontece, as mãos se tocam ali, esses choques bruscos, só para a gente ver o amor acontecendo ali, o sentimento nascendo. A gente tem noção de que está acontecendo alguma coisa, porque, enfim, o amor nasce devagar é o título do filme. Então, eu acho que faltou um pouco dessa atenção para esse casal. Mas é um filme, como eu já falei, eu amo esse filme. É calmo, é sereno, é um filme que, para quem é cristã, no meu caso eu sou, é quase como um bálsamo, é tranquilo, acalma a alma. Toda a série, a saga, como eu já falei, que são de 11 filmes, ela tem esse direcionamento, né? Essa questão de mostrar a fé com o amor romântico. São filmes doces e agradáveis, né? Na verdade, são aconchegantes. E é isso, eu vou ficando por aqui. Esse é o canal Eu Assisti e Reassisti. Esse aqui, por exemplo, é um filme que eu vou reassistir outras vezes.